O Ceará tem 3 municípios em campanha fora de época. A gente te mostra como é que está a disputa em cada uma dessas cidades para as eleições marcadas para agosto. E vamos falar também sobre CPI da Covid, mergulhando nos últimos depoimentos que envolveram o presidente da República, Jair Bolsonaro. É agora no Ponto Poder. Olá, chega mais, o Ponto Poder está só começando e o assunto que abre o programa de hoje é, claro, eleição. 3 municípios cearenses do interior do estado devem escolher novamente prefeitos já no próximo dia 1º de agosto. Isso porque os eleitos acabaram sendo cassados por decisões da Justiça. O repórter Igor Cavalcante mostra como é que está a campanha e a organização desse pleito. Estas cenas ainda estão frescas na memória dos brasileiros. Mas nos municípios de Martinópole, Missão Velha e Pedra Branca, elas vão se repetir logo logo. No próximo dia 1º de agosto, quase 70 mil eleitores das 3 cidades votarão para escolher novamente os próximos prefeitos. Eleitos em novembro do ano passado, Góes Monteiro, de Pedra Branca, Dr. Washington, de Missão Velha e James Bell, de Martinópole, tiveram as candidaturas indeferidas. Todos recorreram até as últimas instâncias da Justiça Eleitoral, mas não conseguiram reverter a sentença. Definidas as chapas de prefeito e vice, os candidatos já estão em campanha desde o último dia 2 de julho. Eles terão até o fim do mês para conquistar o voto dos eleitores. Enquanto isso, a Justiça Eleitoral prepara mais uma eleição em meio à pandemia da Covid-19. E os protocolos adotados no ano passado continuam valendo para este ano. Devido à persistência da pandemia, a Justiça Eleitoral determinou que todos os protocolos e os procedimentos adotados nas eleições de 2020 também fossem aplicados às eleições suplementares, tais como a dispensa da identificação biométrica de eleitores e eleitoras, o uso obrigatório de máscara no local de votação e um horário de votação estendido. Ele será de 7 às 17 horas. O Ministério Público também está de olho para evitar irregularidades no pleito e prevenir aglomerações, como as vistas no ano passado. E a fiscalização será ainda mais efetiva porque nós não teremos eleição para vereador, nem eleição em outros municípios. Ou seja, o trabalho será só em relação à eleição de prefeito. Em relação às regras sanitárias, aquelas normas de 2020 que proíbem propagandas eleitorais com aglomeração, com risco de contaminação, elas estão proibidas, né? As mesmas regras de 2020 estão mantidas. E os eleitores têm que ficar de olho porque a campanha já começou aí nesses municípios, já tem candidato nas ruas e a gente aproveita, inclusive, para conferir quem é que está concorrendo nessa nova rodada de eleições, fora de época, mas muito importante, claro, para os municípios. Vamos ver, começando aqui com o município de Pedra Branca. Os candidatos são Matheus Góes, do PSD, Padre Antônio, do PDT e Rogério Curdulino, do SD. O Rogério Curdulino que renunciou à disputa já depois da oficialização da candidatura. De Pedra Branca, a gente vai agora para a região do Cariri para ver como é que estão as novas eleições no município de Missão Velha. Olha só, já de olho na sua tela, em Missão Velha, 2 candidatos disputam a prefeitura, Dr. Lorim, do PDT e Fitinha, do PT. E olha só, lá em Martinópole, vamos ver também quem é que está candidato por lá, James Bell, do PP e Júnior Fontinelli, do PL. Inclusive, o Ministério Público entrou com ação para pedir a impugnação da candidatura de ambos. James Bell foi eleito no ano passado, em 2020, mas teve a candidatura cassada aí pela Justiça Eleitoral por irregularidades e está candidato de novo. A gente tentou contato com ele, ele ainda não se manifestou. Já o candidato Júnior Fontinelli, ele tem algumas pendências na Justiça Eleitoral, mas entrou em contato com nossa reportagem, disse que já procurou a Justiça para resolver e aguarda essa resolução. Bom, a gente agora fala de Ceará para falar também de Brasília. Vamos falar da CPI da Covid-19, que está bastante movimentada lá no Senado, Jéssica. Está bastante movimentada, a crise chegou agora muito diretamente no governo federal, no presidente Jair Bolsonaro, e as suspeitas são de corrupção envolvendo a negociação para a compra de vacinas. A gente vai tentar organizar um pouco todo esse turbilhão de informações que tem vindo aí desses trabalhos da CPI, de outros paralelos, e a gente convida o jornalista Wagner Mendes, colunista aqui do Sistema Verdes Mares, para conversar com a gente sobre isso. Olá, Wagner, seja bem-vindo. Olá, Jéssica, William, boa noite aos nossos telespectadores.
E olha, a gente vai dividir mais ou menos em como está essa situação das vacinas. Eu vou começar falando das suspeitas que envolvem a compra da AstraZeneca. Vamos ver aqui no telão quem são os personagens principais dessa movimentação. Olha só, nessa crise do governo federal envolvendo, né, a AstraZeneca, tem o caso do pedido de propina a $1, que veio dessa denúncia do Luiz Paulo Dominguete. Ele é um militar, policial militar, e estava trabalhando justamente para a empresa que atua supostamente nessa negociação junto ao governo federal. Ele fez essa denúncia do pedido de propina, falou à imprensa e foi convocado a prestar depoimento na CPI. E na CPI ele reafirmou o que tinha dito em entrevista. Vamos conferir um trechinho dele falando lá na CPI em depoimento. Qual era a proposta de propina? Qual era o valor? Era $1 por dose. $1 por dose? Sim, senhor, excelência. R$3,50, excelência, a primeira proposta. R$3,50. R$3,50. R$3,50 a primeira proposta. Quantas doses seriam, só para repetir? A Davat estava ofertando ao Ministério da Saúde 400 milhões de doses. E esse caso implica diretamente, vamos voltar lá na nossa tela para a gente conferir direitinho quem são essas pessoas, envolve um ex-diretor de logística do Ministério da Saúde que foi demitido justamente quando a denúncia veio à tona, que é o Roberto Ferreira Dias, que vai prestar depoimento amanhã, está previsto na CPI, e os senadores estão em busca de saber mais detalhes sobre tudo isso. É isso. Inclusive temos falas de alguns senadores sobre as expectativas para esse depoimento marcado para amanhã. Vamos dar uma olhada. O senhor Roberto Dias tem muitas e graves informações a prestar a essa comissão parlamentar de inquérito sobre a ocorrência dessa reunião, sobre como funcionava esse departamento de logística, como funciona o departamento de logística do Ministério da Saúde. É urgente que ele venha aqui. Uma coisa é a acusação de alguém que teria cobrado, exigido valor indevido. Isso é algo que tem que ser investigado. Essa história eu acho bem fantasiosa, né? Primeiro que a pessoa que diz ter cobrado algum tipo de propina não tem nenhum poder, nenhuma decisão final sobre se a vacina vai ser comprada ou não. E olha, esse não é o único caso, a gente chama agora Wagner. Tem mais, né? O Wagner vai nos ajudar agora. Não é apenas por esse caminho que as suspeitas têm chegado até o governo federal. Exatamente, Jéssica. O Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados, a gente vai ver mais uma tela agora que envolve justamente diretamente o líder do governo na Câmara dos Deputados, que é o deputado Ricardo Barros. Ele também que é o líder, um dos líderes do Partido Progressista, que é o do Centrão, que integra ali o governo. Ricardo Barros é um dos nomes ali sondados de investigação ali por parte da CPI, porque o nome dele estaria ligado a vendas de vacinas muito caras, que algumas vacinas da China, por exemplo, a Convidence é uma das vacinas que estaria sendo negociadas ali pelo Ministério da Saúde com um valor muito acima do que o Brasil está pagando pelas outras. Então, como a nova fase agora da CPI da Covid, ela investiga supostas irregularidades por corrupção mesmo na gestão, nas compras de vacinas ali pelo Ministério da Saúde, esse fato ele já entra no radar, né? Então, é mais um episódio ali de nomes ali ligados ao presidente da República, investigados ali no rolo ali da CPI, investigados por corrupção, que pode naturalmente impactar ali na imagem do presidente, principalmente ter desdobramentos, não só na CPI, mas também no Congresso Nacional. Mas não é só o caso da vacina chinesa que está ali no rol das investigações. A gente tem também, William, a questão das investigações em relação à Covaxin, né, com a vacina indiana, que também foi alvo ali de polêmica nos últimos dias na CPI. É isso, Wagner. Ricardo Barros, deputado federal, líder do governo lá na Câmara, também é pivô aí de um outro escândalo, o escândalo da vacina indiana Covaxin. Vamos mostrar então uma outra tela para mostrar para você, para explicar do que se trata essa denúncia. Olha só, esse caso veio à tona a partir de uma denúncia feita pelos irmãos Miranda. O deputado federal, Luiz Miranda, e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, que é servidor de carreira do Ministério da Saúde. Do que se trata essa denúncia? Os dois falam de irregularidades em um contrato que estaria sendo firmado pelo governo federal para a compra de 20 milhões de doses da vacina indiana.
Luiz Ricardo foi quem detectou essas possíveis irregularidades ali no âmbito do Ministério, levou ao conhecimento do irmão, e o irmão, que é deputado bolsonarista da base do presidente, disse ter levado ao presidente essas informações para que o presidente tomasse atitudes, providências em relação a essas suspeitas de irregularidades. Na CPI, os dois foram ouvidos também. O deputado Luiz Miranda, ele chegou a ser questionado sobre isso e falou sobre o que ele ouviu do presidente quando levou essa denúncia até ele. Vamos acompanhar. Olha só, então a gente vai daqui a pouco mostrar exatamente isso, mas então vamos voltar por enquanto para a tela que a gente já estava mostrando para continuar essa história, né? O deputado Luiz Miranda, ele levou ao presidente Jair Bolsonaro, disse na CPI que avisou ao presidente do que se tratava e teria ouvido do presidente que isso era um negócio do Ricardo Barros, do líder do governo lá na Câmara dos Deputados. É daí que o Ricardo Barros ele passa a também estar envolvido nesse escândalo da vacina indiana Covaxin. Como resultado disso tudo, um grupo de senadores protocolou uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República, também levou essa notícia-crime ao STF e a partir daí tivemos mais desdobramentos. Né, Wagner? Exatamente, William. Esse depoimento ali, os depoimentos dos irmãos Miranda, a gente pode considerar que são ponto-chave ali na CPI, porque foi a partir desse depoimento que a PGR, né, foi uma surpresa aí para todo mundo, a Procuradoria-Geral da República, que geralmente ali trabalha aliado à Presidência da República, acabou apresentando essa denúncia, assinada aí pelo vice-PGR, apresentando ao STF. O STF acabou acatando e, nesse momento, o Presidente da República é investigado por prevaricação. O que é prevaricação? É quando um gestor público, seja presidente da República, governador ou prefeito, que ele vê alguma irregularidade na gestão e que ele não toma nenhuma decisão, nenhuma atitude para interromper aquilo, seja abrindo uma investigação, seja denunciando, ou seja demitindo aquele servidor público, tirando ele do cargo que está acontecendo aquela irregularidade. Então, o STF está investigando o presidente para saber se ele prevaricou, se ele deixou que as irregularidades elas se mantivessem ali no primeiro escalão do governo. Esse a gente pode considerar esse depoimento, é um depoimento muito forte e que deve ter mais desdobramentos daqui para frente. Foi o único momento, né, o único depoimento com que teve agora desdobramentos práticos, que é transformar o presidente em investigado. Então, esse é um fato, um dos fatos principais, né, que a gente acompanhou na CPI da Covid nos últimos dias, que deve ter repercussão, inclusive teve repercussão já com um novo super pedido de impeachment contra o presidente da República na Câmara dos Deputados. Pois é, e o presidente, inclusive no depoimento dos irmãos Miranda, foi dito que ele falou que ia acionar a Polícia Federal, não houve, até o início das investigações da CPI ainda não tinha uma investigação pela Polícia Federal em curso, mas logo depois o presidente falou que a Polícia Federal vai investigar e aguarda-se, né? Ricardo Barros deve depor na CPI essa semana também, o presidente tem cobrado isso e a gente vai ficar acompanhando então. É isso, vamos para o intervalo rapidamente então, olha só, daqui a pouco a gente fala de uma mudança na lei da ficha limpa que gera polêmica. Não sai daí. Estamos de volta com o Ponto Poder e agora a gente fala sobre uma mudança que foi aprovada na Câmara dos Deputados na lei da ficha limpa. E ela tem impacto justamente em gestores que podem ou não se candidatar a partir das contas aprovadas ou não de mandatos. Então, o que acontecia? Gestores que tinham as contas consideradas irregulares, com algum problema, mas tinham apenas sido punidos com pagamento de multa, eles não podiam concorrer. Agora eles vão poder e isso tem gerado alguns debates e pode ter impactos no próximo ano. A gente vai começar conferindo então quais são essas mudanças aqui na tela. Vamos ver o que essa lei aprovada já tem impacto. Não como é. O gestor com as contas rejeitadas por irregularidade insanável de improbidade administrativa, ele fica inelegível por 8 anos. E o que muda com essa proposta que foi avaliada pelos deputados? Agora, esse gestor, esse prefeito, por exemplo, com contas reprovadas por irregularidade grave, sem intenção, desde que ele comprove, claro, e que recebeu apenas multa, ele vai poder se candidatar. E para conversar sobre isso com a gente, vamos convidar 2 deputados que estiveram nessa discussão.
lá na Câmara, que são os deputados José Ayrton, do PT, e o deputado Célio Studart, do PV. Olá, deputados, um prazer tê-los conosco para discutir mais essa mudança que foi aprovada na Câmara. Olá, prazer grande participar do programa e levar aí mais esclarecimento a todos que estão nos assistindo. Olá, Zé Ayrton. Olá a todos presentes. Obrigado ao Ponto Poder. Bom, a gente vai conversar com Célio Studart e José Ayrton Cirilo, os dois que nessa votação na Câmara dos Deputados, assim como em outros exemplos na bancada cearense, tiveram posições contrárias. O deputado Célio Studart, do PV, votou não. Ele votou contra essa mudança na lei da ficha limpa, que a Jéssica explicou há pouco, enquanto o deputado José Ayrton, do PT, votou a favor. Importante, então, para deixar claro para quem está em casa sobre o que muda, quais são os impactos desse projeto que foi aprovado, ouvir os argumentos pró e contra esse projeto. Por ordem alfabética, então, começo com o deputado Célio Studart, do PV. Deputado, queria que o senhor explicasse para a gente, então, o que o motivou a votar contra essa mudança. Bom, nós temos tido recentemente duas alterações importantes, uma na lei de improbidade administrativa e agora essa mais recente que mexe na lei das inelegibilidades. Então ela modifica uma linha, ou seja, uma parte da lei da ficha limpa que estipulava que aquele gestor que tivesse suas contas desaprovadas de forma dolosa, ou seja, intencional e de forma insanável, ele estava inelegível. Então, essa modificação veio suprimir essa parte e colocar que o gestor que tiver sido punido apenas com multa ou que estiver sido punido apenas com multa, não estará mais inelegível. E isso é uma votação relâmpago, que de fato não foi debatida com a sociedade, afrouxa a lei da ficha limpa e certamente não é positivo nesse momento, já que carece do que a própria lei da ficha limpa trouxe, que foi um debate público, que foi um enrijecimento da lei das inelegibilidades. Então, afrouxar essa lei das inelegibilidades é, de certa forma, sim, um ataque à própria lei da ficha limpa. Deputado José Ayrton, agora gostaria de ouvi-lo também sobre essa mesma mudança, após os argumentos colocados pelo deputado Célio Studart ao justificar o voto dele. Queria ouvi-lo também, deputado José Ayrton. O senhor votou a favor, votou sim. Por quê? Eu votei a favor porque primeiro dizer que a lei da ficha limpa, a lei complementar 6490, foi um avanço importante, uma conquista da sociedade para tentar retirar da disputa eleitoral maus gestores que cometeram dolosamente improbidade administrativa, causaram dano ao erário e, com isso, lesaram o patrimônio público. E, a meu ver, essa lei que nós aprovamos é um PLP 9, que é um projeto de lei complementar, melhorando a redação da lei, porque a lei ela era muito rigorosa de tornar inelegível o gestor que, por culpa, ou seja, sem ter a intenção, ele cometeu alguma infração e foi apenado com a multa e, portanto, ele se tornava inelegível. E há também uma interpretação dúbia, porque na lei o que torna o gestor inelegível é o dolo, a intenção de causar prejuízo e dano ao erário. Ao meu ver, essa lei que nós aprovamos, o PLP 9, ela aprimora e aperfeiçoa a legislação, porque, a meu ver, o que acontece hoje é aplicações dessas multas em pequenas infrações, sem o gestor ter tido a culpa. E como eu já fui prefeito 2 vezes, eu sei que muitas vezes você não pode ter o controle, nem teve a intenção de cometer algum tipo de infração e ser apenado com a multa. Então, a meu ver, a retirada
do texto de tornar inelegível o gestor que apenas cometeu uma pequena infração e foi multado, sem ele ter culpa disso, né? Sem ele ter a intenção, ou seja, a intenção, o dolo, a vontade de causar algum prejuízo, a meu ver, ela é um aperfeiçoamento, ela melhora o texto e ela, de fato, ela evita cometer injustiças com aqueles que, porventura, foram apenados de forma injusta. Então, a meu ver, o texto ele melhora, aperfeiçoa e ela deixa com mais clareza para julgamento dos tribunais e para a justiça um texto mais aprimorado, onde deixa claro que não é a multa que vai levar à inelegibilidade, mas a intenção, o dolo da pessoa e que teve intenção efetivamente de causar dano ao erário. Então, acho que a legislação melhora e aperfeiçoa a questão da inelegibilidade. Deputado, eu gostaria de saber, então, agora perguntando para os dois, né? Eu começo, dessa vez agora pelo deputado Zé Ayrton, quais os impactos, então, que isso deve ter no próximo ano? Já temos eleições no próximo ano, né? Cada um tem seus contatos, suas bases. Já houve esse diálogo? Quais são os receios? Os seus aliados comemoraram também essa decisão? Assim, o que a gente deve ter de impacto aí já para 2022? Começo pelo deputado Zé Ayrton. Essa legislação aí, ela, na verdade, ela tem pouco impacto, porque, assim, mesmo os tribunais que apenaram com multa algumas contas consideradas com ressalva, com irregularidade, foi multa, pequenas infrações, na Justiça Eleitoral já havia uma correção, porque a interpretação e a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é que, para o gestor ser considerado inelegível, não basta ele ter as contas rejeitadas, é preciso que ele tenha cometido dolo, irregularidade, ter causado dano ao erário, que ele tenha efetivamente tido a intenção de lesar o patrimônio público. E, nesse caso aí, com aperfeiçoamento, a meu ver, não vai ter muito impacto, porque, de fato, acho que pouca coisa vai ser atingida e, na minha relação com quem eu convivo, nenhuma preocupação com relação a isso. Eu acho que a lei foi melhorar o texto, a redação e trazer mais clareza e mais consistência nas decisões dos tribunais, inclusive de contas. Certo. E, deputado Célio Studart, na sua opinião, então, para o próximo ano, quais os impactos? Bom, primeiro, deixar claro um pouco, assim, com todo respeito ao colega e ao voto dele, a opinião dele, claro, a alteração não tem a ver com dolo ou não. O dolo, quem está, o artigo, a linha que trata disso, é de pessoa condenada de forma dolosa e insanável, ou seja, existiu o dolo. O que foi atingido é que, quando for só multa, é que a pessoa não vai ser inelegível. Então, o que está errado nessa alteração que foi feita é porque prestou-se atenção na pena, se é multa ou se foi algo além da multa, e não na razão, ou seja, no dolo. O dolo é justamente aquelas pessoas que cometeram, que foram julgadas por ato de improbidade administrativa, doloso, insanável. Então, eu acredito que, muito embora a gente não saiba, de fato, a repercussão de quantas pessoas que estão atingidas ainda por esse tipo de desaprovação de contas, o fato é que a mensagem não é positiva, porque a lei da ficha limpa foi construída com muita dificuldade, de forma muito dura, de forma muito árdua pela sociedade, e quando a gente altera dispositivos de inelegibilidade, a gente tem que passar para a sociedade com muita transparência a razão pela qual se está alterando. Pode-se considerar que aquele que foi condenado com multa é algo mais brando do que outros que foram condenados de forma mais negativa. É fato. Mas continua havendo dolo. São aqueles que foram atingidos por julgamento negativo de suas contas, de forma dolosa e de forma insanável. Repito, e o que é que isso pode decorrer também? Pode tribunais ou a própria Câmara Municipal, julgando conta do gestor, acabar por optar só pela multa, justamente para livrar ele da inelegibilidade. Aí vira um acordo de cavalheiros, um acordo de meio político,
e penso eu que esse não foi um momento adequado para a gente debater inelegibilidades. Acho que foi um momento inoportuno também. Tá, então ouvimos deputado Célio Studart, deputado José Ayrton Cirilo, os dois cearenses que tiveram posições contrárias, divergentes nessa votação muito importante, que é importante também que você que está em casa acompanhe, saiba o que está por trás, conheça os argumentos dos seus representantes, dos nossos representantes do Ceará, assim como os dois que estão aqui participando com a gente. Vários outros deputados da bancada votaram contra e a favor a partir desses argumentos. Então, muito importante, de fato, ouvir os outros dois. O deputado José Ayrton quer complementar rapidinho o argumento. Deputado, peço só, por gentileza, que o senhor seja bastante breve por conta do tempo, tá bom? Eu entendo, assim, como advogado que sou e como ex-gestor, que, assim, essas irregularidades meramente formais e não materiais, ou seja, elas são, às vezes, tecnias, às vezes falhas, que são cometidas por qualquer gestor, ela não pode cometer injustiça e prejudicar as pessoas que, de fato, são bons gestores públicos. E por isso que eu acho que a lei, ela aperfeiçoa a interpretação, a leitura e tá bom, deputado José Ayrton? E, com isso, ela melhora a questão das contas dos gestores. É a minha avaliação, por isso que eu votei a favor. Ok, então. Feito, então, o complemento. A gente agradece a participação do deputado Célio, do deputado José Ayrton, por contribuírem com esse debate tão importante para todos nós. E olha, agora tem a charge do Tiagão, já no finalzinho do nosso programa. Vamos ver o que é que a gente tem aqui para hoje na nossa charge. São Velha e Pedra Branca, elas vão se repetir logo logo. Tá aí, CPI da Covid, que o Tiagão trouxe para a gente, ainda vai continuar trazendo muitas repercussões. A gente, claro, continua acompanhando. Ponto Poder de hoje vai ficando por aqui. Na próxima terça-feira, a gente volta a se encontrar no mesmo horário aqui na TV Diário. Para ficar por dentro do que acontece na política, você já sabe, é só acessar o pontopoder.com.br. E a gente se encontra na próxima semana e você pode rever esse programa no canal do Ponto Poder no YouTube. Vai lá, se inscreve e acompanha todas as novidades. Até mais!